voo foi cancelado e salvou a vida de quase 100 pessoas. No dia 2 de fevereiro de 2016, um homem que tava com uma bomba escondida no seu notebook tava tentando embarcar num voo que ia da Somália pra Turquia. Ele já tinha planejado tudo, do lugar onde ele ia sentar, a altitude que ele ia ativar a bomba, pra maximizar o dano que ele ia causar. Só que momentos antes dele embarcar, o voo foi cancelado. E todo mundo ia ter que entrar num voo diferente. Só que além do atraso, um novo voo faria com que ele tivesse que sentar num lugar diferente. Mas apesar disso, ele continuou com o plano dele. E apenas 15 minutos depois do voo decolar, ele detonou a bomba. E como ele teve que mudar os planos, a altitude ainda não estava suficiente para que a bomba chegasse no tanque de combustível, o que causaria uma explosão catastrófica. Ao invés disso, a explosão causou só um buraco no avião, e o dano foi tão pequeno que eles conseguiram pousar o avião com segurança. E a única pessoa que faleceu foi o homem que detonou a própria bomba. Coisas do dia a dia que você provavelmente faz errado. Se você, como eu, adora tomar banho e tomar mais de um banho por dia, você tá errado. Calma que eu vou explicar. Alguns estudos mostraram que tomar muito banho pode tirar as bactérias e os óleos que são bons pra sua pele. Tira o equilíbrio natural do corpo e pode causar alguns problemas de pele. Você provavelmente tá passando desodorante errado. A maioria das pessoas passa desodorante depois que eles tomam banho de manhã, e isso tá errado. Se você olhar o rótulo da maioria dos desodorantes, eles te ensinam a maneira certa de usar, que é colocar antes de você ir dormir à noite. Isso é porque você é menos ativo à noite, ou seja, você transpira bem menos quando você tá dormindo, e por isso sua pele absorve mais do ativo do desodorante, e ele acaba funcionando melhor. Esse até eu fazer errado. Número 3, pasta de dente. Os testes fizeram acreditar que você precisa colocar uma linha de pasta de dente na sua escova. Isso, na verdade, não é verdade, e você não precisa fazer tudo isso. Eles mostram isso nos comerciais, primeiro porque é mais bonito, segundo porque vai fazer você usar mais pasta de dente e comprar pasta de dente mais frequentemente, enquanto a verdade é que você só precisa de um pontinho de pasta de dente pra você conseguir limpar a sua boca inteira. Também vai te fazer economizar dinheiro. Se você vê isso na praia, corra e peça ajuda. Primeiro, ondas quadradas. Se você vê isso na praia, eu recomendo que você não entre na água. Esse fenômeno acontece quando ondas batem uma na outra de ângulos opostos. Esse efeito é chamado de cross sea, ou tipo mar cruzado. E ele é perigoso o suficiente pra te afogar ou até derrubar barco. Segundo, caravela portuguesa. Se você vê qualquer uma dessas na praia, fique longe. Elas são alga-vivas bem perigosas e encostar nelas pode ser bem doloroso. Não vai machucar o bicho também. Deixa o bicho quieto. Fica longe, mas deixa o bicho. Terceiro, esse tipo de caracol que tem esse padrão na casca. Eles são bem bonitos, mas se você vê algum na praia, é importante que você mantenha a distância também. É um dos caracóis mais perigosos do mundo porque ele tem um tipo de veneno bem perigoso. E ele também tem uma quantidade de veneno muito alta. O veneno dele pode te dar paralisia muscular, o que pode parar seu coração e os seus pulmões e pode te levar à morte. Então fica longe. Várias coisas que já foram roubadas. Em primeiro lugar, temos uma árvore. Em 2012, um grupo de ladrões resolveu roubar uma árvore que tinha 800 anos de idade, quase 3 metros de largo. Eles então começaram a cortar a árvore e quando eles chegaram na metade, eles resolveram ir pra casa pra descansar. Até que encontraram a árvore cortada pela metade e resolveram simplesmente cortar o resto e deixar a árvore decompor. Depois de alguns dias, os ladrões voltaram e viram que a árvore estava simplesmente cortada por inteiro. Então, levaram a árvore pra casa. Eu pergunto pra vocês que ainda é um mistério como que eles conseguiram levar uma árvore gigantesca pra casa sem ninguém perceber? Próximo, uma praia inteira. Se acordar um dia, você simplesmente ouve que a praia perto da sua casa foi roubada. Realmente aconteceu em 2008. Essa praia da Jamaica simplesmente era cheia de uma areia muito fina e muito branca, que é muito valorizada no mercado paralelo. Ela também ficava numa área muito isolada, que deu a oportunidade perfeita pra ela ser roubada. Eles cavaram mais de 100 metros no chão e simplesmente levaram um monte de areia. Eles precisaram de 500 a 1000 caminhões de areia pra transportar tudo aquilo. Mas a parte mais estranha é que não tinha marca nenhuma de pneu na praia. Até hoje ninguém tem ideia nenhuma de como eles conseguiram roubar tudo isso de areia. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Essa menina tava brincando de amarelinha imaginária numa loja, só que o dono viu isso nas câmeras e teve uma ideia. Colocou uma amarelinha real no chão pra ela poder brincar. Até que um dia esse cara entrou na loja e começou a olhar em volta pra ver se tinha alguma câmera de segurança, como se fosse fazer algo ilegal. Mas não, ele só queria brincar. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data para que todos eles se encontrassem
encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Esse mecanismo te coloca na cama automaticamente. Quando ele pega o pijama na cama, isso derruba o abajur e coloca o lençol direitinho. Enquanto você coloca o pijama, ele posiciona os travesseiros pra você. E quando você deita, o peso no colchão derruba o edredom e te cobre. Ele até coloca a máscara de dormir. E aí você dorme com a cama perfeita depois de ter só colocado o pijama. Essa é a primeira capinha anti-assalto. E testaram ela num lugar que tem um roubo a cada 6 minutos. Ele ficou parado com o celular na mão pra ver se alguém ia tentar roubar. A capinha é cheia de espinhos e qualquer pessoa que tentar pegar vai se machucar feio. E por isso ela impede que as pessoas catem o seu celular enquanto você usa ele na rua. E realmente, depois dos 5 minutos, ninguém se atreveu a pegar o celular. Você usaria? Pessoas que levaram a mentira longe demais e acabaram se expondo. Em 2009, uma blogueira conhecida, chamada Becca Belchaus, postou no seu blog que estava grávida, mas que o bebê tinha uma condição raríssima, que se chamava holoprocenfalia, em que normalmente causa a morte do bebê antes do parto. A história dela viralizou e os fãs ficaram muito comovidos. Depois de um tempo, ela começou a pedir presentes e até dinheiro como apoio para a situação que ela estava passando. Só que a questão é, ela nem estava grávida. Quando os 9 meses começaram a se aproximar, ela comprou uma boneca realista e postou uma foto dessa boneca, falando que o bebê conseguiu sobreviver ao parto, mas que morreu logo em seguida. A maioria das pessoas acreditou e se comoveu, mas uma pessoa não. Ela se chamava Elizabeth Russell e ela tinha uma boneca idêntica à que a Becca comprou. Ela descobriu a mentira e criou um blog para expor a Becca, que teve que contar a verdade e falou que passou dos limites quando começou a receber muita atenção. E ela inspirou outras pessoas, porque em 2019 um casal copiou a Becca. Eles colocavam enchimento na roupa e compraram uma boneca realista falando que o bebê tinha nascido, mas morrido. Tudo isso para fazer uma vaquinha para cobrir os custos funerários. As autoridades descobriram e eles foram punidos. Pessoas que levaram a mentira longe demais acabaram expostas. Essa é Belle Gibson, e em 2014 ela ficou extremamente conhecida por ter vencido um câncer, um tumor cerebral e uma parada cardíaca. E isso tudo de acordo com ela por comer saudável e fazer tratamentos naturais. Isso fez com que ela fechasse um contrato com a Apple, além de escrever o seu próprio livro, em que ela contava sua história. Tudo corria bem até que ela começou a arrecadar fundos para uma instituição de caridade, coletando cerca de $300 mil. Até que as pessoas começaram a desconfiar porque ela estava andando com carros de luxo, e acabaram descobrindo que nenhuma das instituições que ela falava que ajudava receberam o dinheiro. Depois, pessoas do seu passado revelaram que ela nunca teve câncer. E além disso, jornalistas descobriram scans cerebrais dela que mostravam que ela também nunca teve um tumor. Com isso, ela acabou confessando e foi condenada a pagar $300 mil. Só que ela deu ideia para outras pessoas. Essa aqui é Toni, e conseguiu uma vaquinha de $11 mil para se casar antes de morrer do seu câncer terminal. Ela raspou a cabeça e fingiu ter a doença por 5 anos. Depois do casamento, ela admitiu para sua melhor amiga que na verdade não tinha câncer, e essa amiga expôs ela. E por isso, ela foi presa. Esse cara pintou sua casa inteira com canetinha. Ele começou o projeto em 2020 e usou 900 litros de tinta branca para transformar as paredes em telas. E esse processo demorou 6 meses. O projeto começou no quarto e cada cômodo tem um tema. A cozinha, por exemplo, é cheia de desenhos de comida. Ele teve essa ideia quando pintou o quarto dele na casa dos pais. E teve o sonho de ter uma casa inteirinha assim. No total, ele usou 2.296 canetinhas pretas. E depois de 2 anos pintando, o resultado foi uma casa inteira desenhada. E além da casa, ele já fez um carro, cabine telefônica, um ônibus, uma roupa de astronauta e tudo mais que você possa imaginar. Você moraria numa casa assim?
cidade tem o maior nome do mundo. Ela chama Tamata. E apesar de o nome de 85 letras ser bem bizarro, o significado é ainda mais interessante. A tradução é: o pico onde o homem dos joelhos grandes, o alpinista, aquele que engoliu a terra e viajou por ela, tocou sua flauta pra sua amada. Mas todo mundo chama ela de Taumata. Quem planejou a cidade de Barcelona é um gênio. A cidade inteira tem o formato de um chip, em que as ruas são como se fossem as placas do circuito. Nessas ruas praticamente não existe semáforo e também não tem trânsito. Quando eles planejaram a cidade, eles fizeram isso com alguns módulos. E para isso acontecer, eles fizeram alguns quadrados que não tem borda. Esses formatos também permitem que entre vento e luz do sol o suficiente de todos os lados, e isso também faz com que a cidade vista de cima seja desse jeito. Só que agora, mais de 100 anos depois da construção da cidade originalmente, as pessoas expandiram as casas de jeitos ilegais, e agora a cidade não tem mais o propósito que ela tinha no começo. Mas ela ainda tem uma arquitetura e uma vista de cima muito interessante. Essa é a cidade mais fria do mundo. E esse é um menino de 11 anos se arrumando pra ir pra escola lá. Esse é um dia mais quente e tá fazendo menos 47 graus. Ele coloca várias camadas de roupa extremamente grossas e botas feitas pra neve, pra que ele consiga andar até o ponto de ônibus, porque mora a 40 minutos da escola. Ele precisa caminhar só 200 metros, porque por causa do frio tem bastante ônibus no lugar. Só que ele só pode esperar o ônibus por alguns minutos. E se ele tiver muito atrasado, vai ter que voltar pra casa e faltar da aula, porque senão ele vai congelar. E nesse dia o ônibus que tem aquecimento chegou na hora. Ele chega na escola e tem aula das 8 da manhã até a 1 da tarde. 6 dias por semana. Mas quando a temperatura chega a menos 50 ou menos, as escolas fecham e ninguém tem aula, porque senão as pessoas congelam e morrem. Aqui é a coisa mais Black Mirror que eu já vi. Isso aqui é simplesmente um colar que grava tudo que você fala, tudo que você escuta, tudo que falam pra você, tudo. E você pode simplesmente pesquisar nesse colar. Então, por exemplo, tava conversando com seu amigo e seu amigo te falou de um filme. E aí você não consegue lembrar que filme que é. Aí você pesquisa pro colar. Qual que é o filme que o meu amigo me falou? E ele vai voltar e falar pra você qual que é o filme. Ele usa a inteligência artificial pra categorizar as coisas da sua vida e te facilitar de, por exemplo, pegar uma memória. Ele vai gravar suas aulas, vai gravar suas reuniões e vai gravar todas as suas conversas também. Se for no mercado, sua mãe fala: olha, filho, não esquece de comprar leite. A hora que você estiver no mercado, ele vai te lembrar de comprar o leite. Alguma coisa muito importante que você não pode esquecer, você vai falar: eu não posso esquecer disso. Ele vai ouvir e te lembrar. Se tiver uma ótima ideia, por exemplo, enquanto você tá dirigindo e não poder anotar, você fala com você mesmo e ele vai te lembrar dessa ideia. E assim, né, parece uma ideia genial até você lembrar desse episódio de Black Mirror que todo mundo podia voltar nas próprias memórias e deu uma merda gigantesca. Custa $60 o trequinho, a galera tá ficando maluca na gringa. Eu acho que pode dar muito bom e eu acho que pode dar muito ruim. Se vocês quiserem que eu compre e teste, comenta muito nesse vídeo, porque eu posso fazer isso. Você conhece o caso do Papai Smurf da vida real? Apesar de mais conhecido, ele não foi o único caso. Mas pra me ajudar nesse caso, eu vou pedir uma ajudinha extra. Esse é Stan John, um político estadunidense que literalmente ficou azul depois que adotou um hábito de ingerir